Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho por aí? Vamos começar então para valer. Fizemos aí um vídeo, uma aula gravada para explicar um pouco, fazer uma espécie de revisão sobre a teoria da norma e do ordenamento jurídico lá com o nosso bom e velho amigo Norberto Bob. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido. Depois eu vou postar um texto para que vocês possam fazer uma leitura, aprofundar e mais ou menos como eu disse na aula anterior, para que a gente caminhe numa mesma linguagem, caminhe no mesmo nível de entendimento sobre esses assuntos e daqui para frente a gente possa construir um conhecimento aqui em conjunto com vocês, beleza? E nessa aula de hoje, né, que eu vou postar na sequência, eu quero fazer uma introdução ao pensamento do Hans Kelsen e, sobretudo, como vocês estão vendo aí, a partir da análise de que o Kelsen vai trazer para nós lá na teoria pura do direito, a ideia de uma cientificidade para o direito, a ideia de um direito como ciência. Vamos ver nessa aula como funciona essa concepção científica do direito. Preparados? Vamos lá? Então, muito bem. Então, a primeira ideia que eu acho que é importante trazer para cá, nessa concepção kelseniana, e anterior, na verdade, ao Kelsen, não tem uma conotação kelseniana propriamente dito, mas é importante que vocês tenham em mente o seguinte, que nós temos várias formas de conhecer o mundo, vários tipos de conhecimento. Se nós formos remontar lá na antiguidade, vocês devem ter visto isso, né, lá no primeiro semestre, há várias formas de conhecer o mundo e a primeira forma de conhecer é por meio daquilo que ficará conhecido como senso comum. É um conhecimento comum a todos nós. O senso comum possui algumas características, eu vou explicar aqui ao longo dessa aula como que o senso comum vê o direito, como que as religiões veem essas relações jurídicas, como que os mitos vão interferir na forma como a gente vai entender o direito. Então há várias formas de conhecer, há vários tipos de conhecimento. E nós vamos defender aqui com o Kelsen, juntamente com o Kelsen, que é uma forma científica de compreender o direito. Beleza? Então essa é a primeira ideia desse nosso encontro, que vocês saibam distinguir que cada tipo de conhecimento possui características próprias. E veja, não estou nem dizendo que um é melhor que o outro. Ah, professor, então quer dizer que o conhecimento científico é melhor que o senso comum? A ciência do direito, a ciência jurídica, vai estabelecer regras, procedimentos, vai fazer uso de técnicas que torna a aplicação do direito um pouco mais rigorosa, um pouco mais específica. Mas não quer dizer que a noção de justiça ou de uma ideia de uma justiça, de um positivismo, de um naturalismo, de um direito natural, lá no senso comum não tem a sua validade. Então não confundam juízos de valores nesse tipo de conhecimento, porque eles são apenas diferentes, beleza? Dito isso, nosso objetivo é tentar caracterizar aqui o direito como uma ciência propriamente dito. E o que é que então nós vamos trabalhar nessa perspectiva científica? Ora, a ciência, quando quer conhecer alguma coisa, ele quer trazer para o sujeito que está querendo conhecer, para o pesquisador, algo que se põe como objeto. E, portanto, ele quer ter acesso ao que se investiga. Quando vocês observam o professor Djalma tomando uma xícara de café, vamos dizer que é café que esteja aqui, né? Inclusive já está frio esse café. Como é que vocês conhecem esse objeto aqui? Então vocês conhecem por meio dos sentidos, vocês querem ter acesso a esse objeto. Então vocês querem tocar, vocês querem sentir o aroma do café, querem tocar na xícara, ver se ela está quente, se ela está gelada. Então vocês, por meio dos sentidos, vão perceber, e essa percepção é própria, inerente ao ser humano, aquele que quer conhecer as coisas, beleza? Então é assim que a ciência vai fazer também. Ela precisa ter acesso aos casos concretos, aos fatos, ela precisa então ter um jeito de perceber. E aí que a gente vai entender então como é que a ciência do direito percebe o mundo ao seu redor. E, portanto, nós vamos sempre caracterizar essa noção do que é o objeto de estudo, objeto a ser conhecido pela ciência, pelo cientista, seja ele de qualquer área, mas sobretudo que nós estamos falando aqui do cientista jurídico. O objeto é tudo aquilo que se pode dizer alguma coisa, tudo aquilo... Professor, mas e as pedras de Marte? Você pode dizer alguma coisa sobre as pedras de Marte? Não temos acesso a ela, então ela não está acessível à nossa capacidade de conhecer aquilo. E se não está acessível, então não pode se tornar um objeto de
análise da ciência. Professor, mas então se há algum crime, alguma injustiça sendo praticada, sem que nós tenhamos acesso a ela, não podemos falar nada, pelo menos do ponto de vista científico, sobre ela. Então o universo, a fauna, a flora, o réptil, a rosa, a sociedade, os fatos descritos, tudo isso se tornam objetos de estudo da ciência. E aí que nós vamos entender então essa concepção de ciência como aquela palavrinha que vem lá do latim que significa conhecimento, cognoscere, é um conhecimento de um jeito específico, é um tipo de conhecimento, é um conhecimento sistemático, com enunciado e método próprio. Ora, então, portanto, quando a gente vai definir o direito como ciência e automaticamente precisar caracterizar o que é esse conhecimento científico, nós vamos entender que ele é, portanto, um conhecimento que procura dar às suas constatações, à sua percepção, um caráter descritivo, genérico, comprovado, sistematizado e toda esse rigor de descrever, de tornar ele geral, ou seja, aplicado a todos, de tentar comprovar hipóteses por meio de experimentos e de organizar tudo isso dentro de um sistema, isso tudo é feito com vistas a alcançar aquilo que nós entendemos como verdade. Ou seja, aplicar um método científico sobre a investigação de um objeto, de uma coisa, de algo, para tentar encontrar uma verdade nisso. Professor, mas e o conhecimento mítico nos dá noções de verdade? Dá, mas a gente não consegue sistematizar, organizar, comprovar, corroborar, né, fazer experimentos. Professor, o conhecimento de senso comum, ele não busca a verdade? Busca também, mas ele busca sem esse rigor e sem essas características que é próprio da ciência. Mas ainda, volto a dizer, não estamos definindo isso como melhor, tá? Por isso que o conhecimento vulgar, o conhecimento do senso comum, o conhecimento empírico do dia a dia, ele não pode ser considerado um conhecimento científico. Ele é obtido de forma assistemática. Ele é quase um conhecimento do cotidiano, aquele conhecimento adquirido meio que ao acaso. Ah, botei a mão no fogo, queimei, opa, queima. Então não foi criado um método para dizer como queimar, a quantos graus, o que queima, o que não queima, a tantos graus produz dor, intensidade 1, intensidade 2. Não tem um método para tabelar isso. Então, na verdade, não há nenhum método em nenhum momento. Por isso que o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar, ele é um conhecimento que vai sendo acumulado ao longo do prazo, ao longo do tempo, ao longo da história, de um jeito um tanto quanto desorganizado. Quando falamos que o direito é uma concepção que tem que ser analisada de maneira científica, o direito como ciência, nós não podemos então julgá-lo dessa forma, analisá-lo dessa forma. Ele precisa ser metódico, rigoroso. O conhecimento vulgar, ele tem a sua origem no cotidiano, ele é um conhecimento espontâneo, sem método específico. Ele pode até ser correto, isso é importante vocês perceberem esse movimento que vocês estão vendo no slide, mas ele não adota como critério fundamental a possibilidade de comprová-los. Ele não possui um esquema, ele é um conhecimento casual e, portanto, ele é fruto de uma análise um pouco aleatória, um pouco fortuita, um pouco que, por acaso, como disse, um conhecimento que acontece no dia a dia por acaso. E a gente vai acumulando e vai passando de geração em geração. Perfeito? Agora, quando nós falamos do direito como ciência, aí sim nós precisamos entender então essas características que rondam o conhecimento científico aliado à ciência. Ela é um conhecimento que adota um método, uma metodologia, busca a verdade, a certeza, é passível de montar-se num esquema, numa lógica própria. E, portanto, ele não é fortuito, né? não é no sentido de acontecer por acaso, mas ele estabelece relações de causa e efeito. Para toda causa vai ter um efeito, para toda violação de regra vai ter uma aplicação de pena. Portanto, ele é um conhecimento causal e, portanto, forma regras a partir de experimentos e de experiências particulares, que, por ser sistemático, ordenado, organizado, você consegue fazer inferências gerais a partir desses casos particulares. Perfeito? Então, vão entendendo essa caracterização que nós vamos dar para a formulação que o Kelsen vai depois se apropriar
de uma ciência como direito, ou de o direito como uma ciência. Por isso que se a gente for definir essa concepção de ciência, ou melhor, de direito como ciência, nós vamos entender que a ciência do direito é o conjunto sistematizado de conhecimentos relativos ao que é directum, ao que é um objeto ideal. Vocês devem ter visto lá nas minhas não, mas nas aulinhas com o professor de vocês no primeiro semestre, sobre a raiz etimológica do conceito de direito, o que é o direito. E vocês vão identificar nessa raiz etimológica a palavra directum, e ela implica necessariamente em uma ação baseada numa retidão, uma ação que é correta. Claro que essa é uma das formas de origem etimológica do direito, da directum, que vem da palavra latina, mas também tem a outra de ius, que tem a ver com justitia. Então vocês devem se lembrar. Se não lembrar, eu vou colocar o linkzinho de uma aula que estou ministrando sobre o que é o direito e o conceito de direito para uma turma de inverno. Vocês podem acessar e relembrar isso aqui. Basta clicar no linkzinho que aparece no vídeo aqui para vocês apreciarem e relembrar isso daí. Beleza? Mas essa concepção de ciência do direito é de que é um conjunto sistematizado de conhecimentos relativos àquilo que é o que uma comunidade, uma sociedade deve fazer para viver bem em uma sociedade. Por isso que, numa concepção kelseniana, o direito como ciência vai ser utilizado num sentido um pouco amplo, indicando qualquer estudo metódico, sistemático e fundamentado dirigido ao direito. O direito como objeto de estudo de um conhecimento científico. Ok? Ora. E aqui, então, eu estou falando que todo conhecimento científico, e no caso do direito não é diferente, ele parte de uma concepção de método. Nós vamos perceber que a metodologia jurídica, a ciência do direito, entendida em seu sentido metódico, ela é a garantia de veracidade de um conhecimento possível. Por isso que o método ele é a direção ordenada do pensamento na elaboração da ciência. E é ela que guia, então, portanto, a investigação científica desses casos jurídicos em que se diz verdade. E o método jurídico refere-se, então, a um aglomerado de regras básicas de como deve ser o procedimento a fim de se produzir o conhecimento dito científico, nesse nosso caso, no campo do direito. Então, nós precisamos pegar essas regras básicas e ver qual é o procedimento capaz de produzir o conhecimento objetivo, rigoroso, desejável. Só que nós não devemos confundir o método com a técnica. O método jurídico, enquanto método científico, ela tem características próprias. Agora, a técnica jurídica vai produzir especificidades diferentes. Então, não se deve confundir o método com a técnica, pois o saber científico pode utilizar diversas técnicas, mas só pode ter um método nessa busca incessante de encontrar a verdade. A gente vai ver depois, vamos ter uma caracterização com o Kelsey de como é que funciona a técnica jurídica. Então fiquem tranquilos, são cenas do próximo capítulo. E para a gente finalizar essa parte, gostaria de dar aí alguns exemplos, né? O método sempre indicará o caminho a ser percorrido pelo cientista para chegar a um determinado fim. Então, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo? Quando a gente fala de um método científico em geral, não necessariamente de um método científico jurídico, nós vamos pensar que há alguns passos fundamentais. No caso do Descartes, ele vai escrever um livrinho chamado O Discurso do Método, e ele vai propor um passo a passo de como chegar à verdade de todas as coisas. O primeiro passo desse passo a passo, desse método lá em Descartes, é a dúvida sistematizada, a dúvida sistemática. Por isso que a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, Descartes ele é fantástico nessa caracterização do método científico, porque ele eleva a dúvida no seu mais alto grau. Ele começa duvidando de que tudo aquilo que a gente conhece pelos sentidos é falho. Por exemplo, se você pega, né,
um objeto como esse, eu vou pegar uma colher aqui, e você observa, ela fala, é um objeto rígido, tá sujo porque estava comendo iogurte com ela. Pega esse objeto e você observa na câmera e você vai perceber, não, mas ele não é duro, ele tá molengão, peraí, como assim? Isso é uma ilusão de ótica, tá vendo? Os sentidos nos enganam, então os sentidos não podem ser uma fonte confiável para o nosso conhecimento. Ele começa a duvidar de tudo isso. Depois ele fala assim, tá, mas peraí, os sentidos podem não ser uma fonte confiável, mas há certas verdades que eu não posso duvidar. Ele não pode duvidar. Quantas vezes você não imaginou que estava vivendo a realidade quando na verdade era um sonho? Então de repente você acordou e pensou que estava caindo, acordou, pensou que estava correndo, acordou e pensou que estava urinando, fazendo um xixizão na cama e se molhou tudo. Falei, poxa vida, pois é, parecia real, mas não passava de um sonho. Então, o Descartes coloca em dúvida a própria realidade. Nem sempre sabemos distinguir o que é real do que é um sonho. Ele chega e diz, não, peraí, mas há algumas verdades que independente de estarmos dormindo, estarmos acordados, estarmos em vigília, estarmos acesos ou sonolentos, são verdades. Por exemplo, quanto 2 mais 2 igual a 4. Uma verdade matemática, elas são universais, válidas para qualquer coisa. Então, aquilo que a gente aprende pela matemática pode ser considerado verdadeiro, independente de estarmos realmente acordados ou realmente dormindo. Ele fala assim, mas as mesmas verdades matemáticas podem ser colocadas em dúvida. Ele vai dizer que a ideia, o argumento do gênio maligno, veja, nós acreditamos que é um Deus que tudo pode, ele pode estar nos enganando toda vez que a gente faz uma operação matemática. O que o Descartes está fazendo? Está organizando por meio de uma dúvida hiperbólica, levada às últimas consequências, de que tudo aquilo pode ser passível de dúvida. Tudo que estamos investigando pode ser colocado em xeque. Só que ele chega numa dúvida que não pode ser duvidada. Como assim, professor? Ele chega na ideia de que se eu estou duvidando, esse alguém que está duvidando está exercitando a capacidade de raciocínio. Portanto, está pensando. Então, se ele pensa, para pensar precisa existir. Daí a primeira verdade indubitável do Descartes, com a aplicação do seu método científico, a ideia de que se eu penso, logo existo. Isso para dizer então que essa dúvida é a parte fundamental de todo e qualquer método científico. Inclusive será o passo da metodologia jurídica. Já o Edgar Morin possui uma visão sistêmica do todo. E ele vai dizer que a técnica será a forma utilizada para percorrer o caminho do método. Por exemplo, num procedimento invasivo, o método indica o que fazer e a técnica indica o como fazer. Então o método vai dizer, precisamos duvidar, será que é assim mesmo? Vamos decompor em partes, vamos fazer experimentos específicos, mas como de fato vamos fazer? Isso é técnica. Não quero jogar muita informação demais nesse momento, mas quando a gente fala de uma técnica jurídica, nós estaremos especificamente tratando de como que o direito deve agir, proceder, quando for fazer a sua aplicação das regras. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, beleza? Quero compartilhar com vocês um trecho de texto, artigo científico, que vocês possam fazer a leitura. Embora esteja num blog de jurídico, do portal jurídico do âmbito jurídico, é um blog conceituado, eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse artigo chamado O Direito e a Ciência do Pensamento de Hans Kelsen. Ele está subdividido em algumas partes, além de fazer uma parte de biografia, o que eu acho legal nesse primeiro contato com Hans Kelsen. Ele vai também fazer o quê? Algumas caracterizações da famosa teoria pura do direito, que é nada mais nada menos que uma tentativa do quê? De conferir à ciência jurídica um método próprio e uma caracterização de qual é o seu objeto de estudo, tirando todas as influências das ideologias políticas e das ciências naturais. Então, para que a gente possa, uma vez que a gente entenda um pouco como funciona essa ciência, esse conhecimento científico
ou entendendo como funciona um direito como ciência. Então agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas eu acho que é legal se vocês conseguirem fazer a leitura desse artigo aqui. Não é uma atividade especificamente de você ter que entregar, não vale nota, mas é, como eu falei, um texto de fundamentação dessa primeira ideia que eu quero trabalhar com vocês em relação ao Kelsen. E é legal que esse artigo vai fazer algumas referenciações com essa concepção de ciência lá no Kant. E aí, com esse contraponto, a gente começa a nossa próxima aula. Beleza? Tranquilos? Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês aproveitem o máximo que puder para que a gente, na sequência, possa compreender melhor essa teoria pura do direito do Hans Kelsen. Valeu, abraços, até a próxima.